Fala galera, mais um de cara Produc. Sensacional. A gente vai evoluindo, o podcast está aí há algum tempo, vocês vêm acompanhando. E eu sempre falo das minhas conexões, né, galera? Então, conexão para mim é tão valioso porque tá me trazendo pessoas espetaculares, deslumbrantes. E hoje eu tô com a doutora Roberta Malzoni. Como vai, doutora? Eu Tudo estou bem? bem, Duque, mas eu vou te falar uma coisa. Não é todo dia que a gente está de frente para a realeza, de cara para o Duque. E para mim Sensacional. é um grande prazer estar aqui com essa pessoa que realiza conexões, networking, Muito obrigado. articulado, palestrante. Para mim é uma grande honra estar aqui no seu programa e já faço antecipadamente aqui, antes de acabar, ia fazer o final, mas já faço o convite aqui Claro. para que você participe também do meu programa, porque vocês sabem, né? Eu sou advogada, mas também exerço essa função como radialista na FM 87.5 e quero te convidar para o meu programa para falar sobre seu trabalho fantástico de empreendedorismo, de palestras, para ajudar as pessoas lá na minha cidade. E também, além da advocacia, você sabe que eu atuo também como diretora do Instituto Apoio Brasil, que apoia a causa das pessoas desaparecidas, e estou à frente também da presidência de uma comissão que tem uma particularidade muito forte entre nós, que eu já conversei com ele antes do programa, Hum. e em que ele falou que também tem um filho do coração, eu tenho uma filha do coração também, e eu sou presidente hoje da Comissão de Direito à Adoção da subseção da OAB, né, da subseção de Vargem Grande Paulista. Então, para mim, tem tudo a ver estar aqui no seu programa, ainda mais para falar das mulheres, porque enfrentamos diariamente violências em todas as esferas. É uma grande honra estar aqui para a gente bater um papo, trocar uma ideia sobre essas questões sociais em que eu sou super engajada. Gratidão. Muito obrigado, doutor. Doutora, aqui é a sala de estar, né? É. Eu falo que não tem script, a gente vai conversando e o assunto hoje, ele é Hum, pertinente no seguinte aspecto. hum. Como a gente fala de violência, como a gente fala de um mundo que está totalmente desguarnecido, que não tem respeito. Porque se a gente puxar esse parênteses que você abriu da adoção, que é um ato, não é um ato de amor, é um ato de, eu acho que com a minha adoção eu aprendi a ser, eu fui escolhido. Você não Isso, escolhe, você é isso, escolhido. é E verdade. acho que ter essa dinâmica de carinho, porque tem uma extensão de um monte de coisa. Como é que você enxerga essa, essa violência que ela vem se instaurando a cada ano de uma forma muito incisiva, né? Porque eu sou de uma época que o meu pai, só de me olhar, eu já parava, Eu também, eu né? também. Eu Meus altos sou, 56 anos. é, Então, ah, não, não que pareça. mas tá lá. Não que pareça, né? Obrigado. Eu Valeu pensei que pela. fosse, pensei até que tivesse É, menos. mas assim, e aí? Como é Hum. que faz essa evolução de violência? Como é que você É, enxerga isso? então, a gente vive até nessa questão que a gente está falando da adoção e do ambiente doméstico. A gente tem até muita causa de perda do poder familiar, né? As famílias, os pais destituídos também, por conta da violência, por conta da dependência química. Na maioria das vezes, a gente pensa que é simplesmente o abandono, que a criança foi abandonada, mas normalmente os casos mais frequentes que a gente tem de crianças que são colocadas primeiramente em abrigo, ainda não destinadas para adoção, mas ainda para uma espécie de um abrigamento provisório, Hum. até que a família se estabeleça, tem muitas causas de violência doméstica, às vezes abuso sexual, que tem muito. É, são coisas que acontecem no interior da casa, né? Por exemplo, a criança, a mãe casou com uma nova pessoa e a criança começa a ser abusada e a família
Às vezes a mãe, né, porque gosta muito do indivíduo, tudo faz vista grossa. Existe isso. Existe pai que mata filho, existe filho que mata pai. Então a gente tem várias situações no ambiente doméstico e a agressão contra a mulher é muito forte também. Então, às vezes esse ambiente não é saudável para o menor e o menor é inserido num abrigamento provisório até que consiga se restabelecer é, a tranquilidade, a salubridade no ambiente familiar. Só que se isso não se obtém, não é possível, e não é possível se inserir dentro da família origem, que é o que se procura, sempre colocar uma criança na família biológica, porque a raiz dela, a hereditariedade, que é importante, a gente não pode negar, apesar do vínculo de afeto, que eu acho extraordinário, que eu tenho pela minha filha, ela tem por mim, mas é sempre uma medida que, num processo legal, que vai ter de adoção, essa criança ela vai passar por todos esses processos, mesmo porque ela já é uma criança que passou por muita coisa. Então, ela precisa ser destituído primeiro, passar por todo esse processo. Não tem ninguém da família origem. E aí sim ela é destinada para adoção. São casos gravíssimos, né? Que as crianças são destinadas para adoção. E é isso que o pessoal às vezes não entende. O pessoal fala, tem muita criança, ninguém é adotado. Realmente, a procura maior é por bebês. Então, realmente, essas crianças que sofrem tudo, que já têm uma vivência, alguma experiência que não foi muito boa, já tem algum trauma, tem que ser trabalhada. Então, na comissão, essa comissão nova aí que eu estou à frente, aí que eu já atuei na Dicotia também como vice-presidente, agora eu estou como presidente na de Vargem Grande, a gente vai trabalhar essas questões com psicólogos, né? Para estimular como é que faz uma adoção tardia, uma adoção de crianças especiais, porque temos crianças autistas. Então, assim, tudo é um impacto. E o impacto causa também, se a gente puxar o gancho, eu também estou no Instituto das Pessoas Desaparecidas. Inclusive, eu vou te levar numa palestra, que eu sou diretora das palestras. E você pode contribuir também. Porque a gente fala desaparecimento de pessoas, mas a gente tem pessoas que pegam crianças e vendem crianças. Crianças estão desaparecidas, são vendidas e são registradas, e a pessoa, ou dadas para a pessoa, e a pessoa que está assumindo aquela criança está registrando sem um processo legal, ela pode estar se envolvendo também numa encrenca. É é um um crime, crime é um crime, né? Então, já de é, falsidade ideológica, um monte de justamente. coisa, né? Pode se inserir no rapto. A gente teve lembra aquele caso famoso do Pedrinho, né? Que ele ficou desaparecido muitos anos, teve da Vilma. A Vilma tirou ele da maternidade, a mãe ficou muitos anos sem encontrá-lo. Então, às vezes é um gancho. A Roberta hoje, ela trabalha com essas causas sociais e de enfrentamento à violência também doméstica e contra a mulher, que é muito forte. E aí que você falou do caso desse contexto familiar, a mulher é muito, a mulher é vítima, apesar de ter muito homem que apanha, tem homem tem mulher que dá panelada no marido, Tem. tem, Então, mas não é a, que não não é a seria maior, não é a maioria, mas é, o homem tem até vergonha mas de, o correto e ele está tutelado pela lei, pelo Código Penal, mas você vê né? como é que é o negócio da educação, de É. todo o conceito, porque não é ser piegas, falar, eu tenho uma conduta correta, tem que ter, que a violência, você estar é, tem uma série de fatores, doutora, que eu enxergo, você me corrija, por favor. Sim, Então sim. você tem, o cara ficou desempregado, ele chega em casa, quer bater na mulher. Uhum. Mas a causa de bater. Primeiro, o que que eu fiz de bom, ou o que que eu deixei de fazer porque eu perdi esse emprego? Então, o que que eu tenho que trabalhar antes, ou me especializar, fazer um curso, fazer qualquer coisa, Sim. que melhore o meu padrão, que eu consiga seguir para eu não ter essa causa. E aí, tudo vai para um seguinte foco: a violência. Você vê no trânsito. Então, o cidadão deu uma fechada, não pede desculpa.
É Porque às vezes verdade. você tá ali num trânsito, você não consegue. Você fechou o cidadão, não porque você quis, porque foi uma situação que Você sabe que concorreu. você entrou num ponto muito importante, porque quando a gente fala dessa questão, você falou do marido que chegou em casa, chegou já agressivo, nós não adianta a gente só cuidar da penalidade. Você falou muito bem, porque a gente tem as causas. O que está causando Esse esse estresse. estresse, essa agressividade? Por quê? A gente pode parar para pensar e ver como é que foi a vida desta pessoa. O que ela viu quando era criança, na infância? Ela viu o pai agredindo a mãe? A gente não sabe, tem que ser estudado. Ela normaliza algumas condutas que tem com a esposa, de maltratá-la, porque viu a mãe sendo maltratada e normaliza, acha que é uma conduta padrão e normal, nem sabe o que é violência doméstica, porque a gente tem a violência psíquica, a gente tem a violência moral, Sim, a gente tem a total. violência física, sexual e patrimonial. E eu acho São que. 5, né, pela E eu vou lei te falar da uma coisa: Maria da Penha, né? a moral e a psíquica, elas são muito mais fortes, porque é aí que começa tudo. E para qualquer pessoa é Para qualquer forte, pessoa. não é só para mulher, para o homem também um estresse desse, né? É, Você inclusive, sente um negócio que é é que a gente complicado. fala em mulher e tem a proteção maior da Lei Maria da Penha por causa de uma estrutura mesmo Sim, da sociedade, ótimo. Tem que ter. que a mulher ela é mais inferiorizada, ela é mais submetida a muitas coisas, ela às vezes é tratada como uma propriedade, mas é por conta da propriedade do homem, mas por conta de uma estrutura mesmo. É o que eu estava falando para você. Se a gente pensar que a gente não tinha, a 1988, a gente começou a ter direito de votar e ser votada. Por exemplo, se eu tivesse lá em 88 quisesse me candidatar, eu não poderia. Você não poderia. Isso não faz muito tempo. Não faz. Isso é 88, gente. 88 é recente, eu nasci em 77. Então, Tá? Eu não ia revelar a minha então, idade, mas caramba. relevou. Aí, Revelou porque você falou da. tá bom, vai Você falou, não, mas estamos mas bem. 47, estamos bem, né? Estamos Estamos bem. bem, 47, estou bem. Então. Então, Mas aí, em 88, gente. em 88. Então, se a gente parar a pensar, a gente não podia. Aí também até a gente o Código de 16, Código Civil de 1916 até 2002 mudou. Nós éramos consideradas mulheres casadas, se fôssemos mulheres casadas, relativamente incapazes para certos atos da vida civil. E um deles seria, por exemplo, vender um imóvel e pedir uma autorização para o marido, que chama outorga uxória. E isso existia. E não faz pouco tempo que foi tirado com o advento do Código Civil de 2002. Aí mudou tudo, né? Essa questão mudou. Já ficaria, a mulher casada seria plenamente capaz. Mas vamos lá. Eu seria uma Do- relativamente incapaz casada. Que absurdo. Mas se a gente pensar que Hum. em 2002 você teve o bug do milênio, Uhum. né? A mudança Exato. de 2000 já tinha uma evolução gigantesca ali. É, Já tinha uma abertura de mercado, enfim, a globalização e tudo mais. E a gente ainda ficou 2 anos para frente. Ó, gente, eu sou muito ignorante. Porque assim, ficou 2 anos para frente para falar assim, irmão, você tem o direito agora de vender tua casa, sem perguntar para seu marido. Porque às vezes o uhum. provedor não é o esposo, o provedor é a mulher. Então, como é Que que se ela que explica o comprou negócio? todo. Como é que explica? Ela que fez o É isso patrimônio do aí, é negócio. isso aí, é isso aí. Aí o cara, não, tem que decidir pro outro lá que não fez nada. Exatamente. Pedir amém, sabe? Pedir Pedir amém amém. para o maridão. Então, assim, a gente considerando a gente, por conta desses movimentos feministas, que muitas pessoas criticam, tem muita gente que critica, mas graças a esses movimentos feministas, a legislação veio evoluindo. Né? E a gente teve por exemplo, se for falar em movimento feminista, a gente tem essa primeira onda, que é de votar e sermos votadas, uma conquista. Aí a gente tem já a segunda onda aí, que também é para a gente ter a liberdade sexual, né? Porque
A mulher nessa parte sexual até hoje a gente tem dificuldade, porque assim, a gente conquistou o direito de não ter, não quero ter filho, eu quero usar pílula, eu, eu quero me relacionar com a pessoa sexualmente e sem estar livre, das pessoas falarem mal de mim, né? Não, mas Porque hoje, né? Hoje é outra realidade, né? Mas ainda tem. O cara, por exemplo, ele pode sair com 1.000 mulheres, né? e tá tudo Ele é o certo. bonitão. Ele é o Ele é gostoso. bonitão, ele é gostosão, né? Aí A a mulher mulher, sai uma vez. a mulher sai com uma, duas, três, vai, vamos falar um pouquinho mais. Não, Mas é, aí, mas aí já é taxada ela é uma como mulher sem valor. sem valor. Essa mulher nem é para casar, aquela é para casar. Mulher é mulher, tem que respeitar, caramba. Entendeu? E o, Eu acho e que é a, um me- ambiente do ser o ser humano. humano, não é só É o mulher. ser humano. O pessoal, graças a Deus, hoje a gente tem também essa questão da trans, a mulher trans. A mulher trans, ela é reconhecida hoje para fins da legislação Maria da Penha. Ela está inserida graças a entendimentos aí jurisprudenciais, conquistas aí de decisões, né, dos tribunais. E hoje a gente tem um reconhecimento aí dessas mulheres trans que elas também podem se valer aí da legislação. Mas, Agora, não tem Mário da Penha, não tem. Não tem Mário da Penha. O Mário da Penha ainda não precisou lutar tanto para ter um direito a voto, porque ele já tinha muitos anos. o O, cara. o Mário da Penha, ele pode tudo. A mulher ela é inferiorizada na política. Eu sou da área política também, que eu esqueci de falar, acho que eu esqueci de falar. Fale, 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 fale. Aqui é por isso que eu falo, sala de estar, fala a hora que quiser. Então, eu sou articuladora política também, É, sou diretora lá da Capesp. Um beijo para vocês aí da Capesp. Tá convidado para a Rádio Capesp. vamos em todas. É a Associação dos Assessores e Consultores e Articuladores Políticos aí do Estado de São Paulo. Serginho Ozicrã, um abraço para você também, o Alain Montoro, nosso presidente lá da associação. Muito bom. E eles me dão essa abertura muito grande. Eu tenho homens fantásticos que eu conheço também, que me dão muita abertura. Mas no processo de campanha política que a gente já trabalhou, já ouvi dizeres assim relacionados em discursos de candidatos, falando sobre a outra candidata, se referindo como a candidatinha, aquela menininha, porque ela é nova, mulher. Por causa disso, uma pessoa com formação. A gente tinha uma candidata com uma formação espetacular, uma pessoa com um passado fantástico aí, transparência, tudo, não desmerecendo, né, o outro candidato. Mas assim, ela é uma pessoa plenamente capaz, está lá e tem o direito de estar lá. Outra situação que a gente tem muito grande na política é quando a gente vai falar alguma coisa numa reunião, assim, até uma reunião com outros políticos, eles sempre tentam podar a nossa fala. E não é só no ambiente político, não. No corporativo, já aconteceu com vários homens, né? Tem as exceções, né? A gente tem as exceções dos homens que dão espaço. Mas em algumas situações a gente tem que se impor, a gente tem que mostrar que é macha, entendeu? Tem que falar, ó, tem que bater aqui e falar, me escutem, Mas, porque vocês não estão deixando eu falar. E graças a Deus o Duque está deixando, não, eu porque eu deixo não falar. paro Não, de deixa eu falar. falar, Não, né? não, Não paro. mas eu tô pensando aqui, eu tô É, refletindo, e aí tem um negócio aí que eu hum, penso. As gerações, isso. certo? Influencia. Então vamos lá. Uhum, Você pega a geração nova aí, tem uma galera, uhum. homem, mulher, não importa, é o ser humano, É, que tem uma força, que tem uma estrutura legal, tem cara novo, só que a geração lá da minha geração, lá, dos anos 70, dos anos 60, aham. fica incomodada. Não, mas como é que pode? Pode, eu aprendo hoje, eu sou líder da área Sim, comercial. sim. Eu tenho times jovens que dão um baile, que os caras falam, foi lá, estudou, aprendeu, lutou, a conversa é outra. Então dá oportunidade, gente. Fica uma vaidade. Sabe qual é o problema do ser humano? É a vaidade. É verdade. É o ego, a É vaidade. a É vaidade, verdade. É porque a senão é vaidade. complicado. Aí não deixa você falar. Você tá lá no meio. Pode ser mulher, qualquer uma, qualquer É, pessoa. Você vai querer falar, o cara te poda.
É verdade. Por isso que esse programa aqui é para Mas, você mas falar. eu vou te falar uma coisa. Com a mulher é mais, É porque eles mais. ficam entre eles conversando, entre eles, desculpa. Não, 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 mas não, tudo eu bem, não mas quero, eu não quero levantar uma bandeira não contra os levanta, porque homens, você porque os homens também fazem parte, né? A ah, gente tá torce, todo mundo a inserido, né? gente só quer se unir, né? Ter mais É, espaço, tudo, né? Não é uma bandeira contra os homens, pelo contrário, né? São sempre muito bem-vindos. Mas tudo não, bem. eu tenho amigos maravilhosos, pessoas maravilhosas, homens, mulheres, mas a gente sente Sente. que em alguns ambientes, quando se tem mais homem do que mulher, você tá, tipo, tem uma ou duas mulheres, eles não te inserem, eles começam a dominar o assunto, mas tem uma coisa, o homem na política, ele tem um domínio mesmo, digamos, não estou falando que a mulher não seja capaz. Na minha visão, ele tem um domínio maior Da palavra, da da palavra, palavra. da É, política em si, porque ele já pratica a política há muito mais tempo que a mulher. Nós conquistamos os mas é direitos, cultural. é uma coisa cultural, não que a mulher ela comece a se inserir, ela não vai conseguir, mas aí ela começa, ela tenta entrar e aí ela às vezes se sente, ela dá 4, 5 passos para trás porque aí alguém com alguma fala ofensiva, com alguma fala desestimuladora, Isso já é uma violência. e que já é uma violência, e hoje tem um crime tipificado específico de violência de gênero na política, tá? Isso é recente. E tem a punição até para o candidato, enfim, para Eu, o parlamentar aí eu falo uma coisa pra você, que que fizer praticar essa eu violência. trabalho numa área que tem, uma área de segurança tem, predominantemente é É, masculina. é. Mas tem muita mulher ali já envolvida. Tem. E eu atendo Verdade. um público, um segmento que é o segmento condominial, e tem muitos Certo. síndicos. Uhum. Eu tenho ido em eventos de síndicas, que eu Certo. acho maravilhoso. Eu tô lá enfiado lá no meio, prestigiando realmente, porque tem que dar voz. Se você não dá voz, se você é, 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 travar o processo, e a pessoa já falar, ah, não vou falar porque eu já chego no estigma de estar travado, porque você é uma mulher de decisão, forte. Você vai lá e fala. Obrigada. Obrigada, eu falo Não, mesmo. Quando eu não fala gosto, eu mesmo. falo. O outro tá. Minha mulher é assim também. Agora, e aí? Tem muitas que falam, ah, não, não vou desistir porque não adianta nada. Mesmo que o cidadão tá lá, aquele fervo todo, tem que levantar a mão 10 vezes. Ó, eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. Uma hora vai falar. É E uma verdade. hora é pertinente, não sei. É, a Você, con- eu é, tô aqui num podcast sensacional. não, mas Nunca tive num nível tão forte assim, porque Ah, imagina. é verdade, a palavra é forte. Agora, ó, é importante isso. Dê a chance. Por isso que eu tô. Fala o que você quiser. É isso aí. A gente tem que estimular. Estimular. Eu trabalhei com mulheres, muito com mulheres em vulnerabilidade, né? Então, E a gente tem essas mulheres aí que você falou, até que são mulheres mais empoderadas. Quando a gente fala, é preciso empoderar, empoderar, empoderar. Gente, precisa cuidar primeiro, precisa acolher. Você não vai conseguir empoderar uma mulher que está destruída. não vai conseguir. E eu vou te falar uma Boa. coisa: o impacto que você tem, o impacto financeiro, tá? Estou falando Faz a diferença. econômico-financeiro de uma mulher É estruturada, é diferente. empreendedora, dona de si independente, o impacto financeiro na relação de consumo. Ela vai consumir mais, ela vai cuidar dessa família, essa família vai proporcionar mais coisas para essa família. E assim, quanto mais mulheres fortes, uma economia mais forte, uma sociedade mais forte, uma mãe mais forte que vai cuidar dos filhos, porque você veio de quem? Quem que te deu a vida? Mãe, Foi uma mulher, a sua mãe. E quem me deu a vida foi uma mulher. A humanidade está aqui porque uma mulher, os seres humanos estão aqui porque uma mulher os gerou, tá? eu tenho um amigo Não médico, tem como você não valorizar a mulher, eu tenho um amigo né? médico que fala o seguinte, É. Duque, os 9 meses da gestação para a mulher tá beleza. Aham, Para o homem, tinha que ser 1 ano e meio. exato.
Porque o cara é imaturo, já Uhum, nasce imaturo. uhum. Não dá pra ser Não 9,9. dava para ser 9, é. Entendeu? A Tem que ser, gente pra mulher, 9,5 tá tá perfeito. perfeito. Gerou, O homem, foi, nasceu. eu acho O que o homem homem não não tem tempo. aguentaria um negócio desse. Hã? O homem nem aguentaria um Não negócio dá. desse. Não daria conta Não do dá. negócio. Então, mas aí a Não, gente. eu também não, Porque assim, é não sei. assim, ó, a gente não tá Ainda não. taxando ninguém, né? É, A gente tá falando. Eu vou muito na linha do companheirismo. é a melhor, é a melhor. Na minha Boa, casa eu boa. lavo a louça. Boa. Ela tá fazendo outra coisa. Eu gosto de lavar a louça. Viu bem? É para lavar Lava a louça. louça. Tem que lavar a Eu falo louça. mesmo, eu falo. Não, mas Olha, isso aqui é um toque. é, Um mas é um toque que eu tô toque. dando. Não, Pode lavar a louça, vira tá? E um troca a insight bucha. aí pra alguém. E troca a Só bucha. que assim, eu acho que o companheirismo tá aí. Tá. Porque se você é forte, se você estudou, se você vai cresceu e o outro nem tanto, porque talvez não tivesse oportunidade, a, pega na mão de alguém entre o casal e vão construir. Eu sou muito partidário da união. Não, Eu sim. construo junto. Quando se tem, às vezes a pessoa não tem alguém. Você está falando certo. É a parceria, a Tem que união. ter. Tem que Só ter. que infelizmente não, Às vezes nem todo mundo nem tem todo alguém. mundo tem alguém. É porque Ele nem. está e não está. É, exatamente. Então, assim, essa parceria é fantástica. Eu acho que você tem razão e todo mundo tem que ter chance. Hoje a gente vê mulheres na construção civil, já temos, são poucas, mas você vê mulher profissões, a quebra dos estereótipos, né? Que seria até a terceira onda do feminismo que eu não falei, eu cheguei na primeira, a Da segunda segunda, é. e a terceira. Aí tá falando da terceira, que é a quebra do estereótipo de gênero, que mulher pode isso, homem não pode aquilo. Claro que a gente tem as questões biológicas, é óbvio, Óbvio. né? Nós também não estamos querendo negar a Não, natureza. Natureza não, é acabou. natureza, É né? limitação de cada um. Exato. Só que assim, as profissões, tem muita profissão que mulheres e homens, isso aqui não é de mulher, isso aqui é de homem. Eu, por exemplo, passei por uma fase que meu pai achava estranho uma, uma mulher, você deve ter passado um monte de homem, uma mulher que estava como frentista. O meu pai era pequena, meu pai, nossa, que esquisito. Essa mulher é frentista. Motorista. Não Não tinha. tinha. E aquilo era assim uma aberração. E aí hoje a gente se fala, hoje tem mulher na construção civil. Não são muitas, mas hoje assim, tem até mulher na construção civil. Amanhã, então assim, a gente está construindo uma sociedade mais justa e igualitária, porque a gente deixa ela mais forte O mesmo. problema é a O frase. poder, O o problema é poder a de frase. compra. Ah, tem. É, Mas você sabia? isso. Tem mulher lá. você sabia que a É mulher faz igual isso? o Você racismo. entendeu? Vamos falar, É a frase. O problema é esse. se a gente falar, estava falando até sobre isso, se a gente falar sobre o racismo, e equiparar também para esse lado da mulher, mas fazer uma analogia, a gente tem o racismo, por exemplo, na minha época, alguns familiares, né, conversavam e faziam piadas de pessoas pretas e tal, e aí aquilo era uma conduta meio que normalizada, umas coisas assim que a gente. E hoje isso aí é um crime, já é tipificado como crime. Aí o pessoal fala assim: mas agora eu não posso falar mais, apelidar a pessoa, não posso mais aquilo. Tudo, eu acho que é a forma que você conduz, a forma como você fala, e é o grau de Não, intimidade e o que você respeito. tem e o respeito, né? Se aquilo é algo que agrada a pessoa, que ela até gosta que você chame, Não, né? Aí é o já grau de é intimidade o que você grau da tem. intimidade. Então, assim, tem que ser. Mas o melhor é que não seja falado mesmo, para que não se estimule o preconceito, é mais nesse sentido para não estimular é, o racismo. Então, assim, eu acho que a mulher, ela também tem não tanto quanto o preto, né? Eu acho que até pior. A pessoa preta, ela tem um preconceito assim, existe o racismo. Eu já fiz parte da promoção da comissão da promoção da igualdade racial e eu tinha o nosso presidente aí, que é o Walter, um abraço, Walter. O Walter se passou por várias situações na vida dele de preconceito. Ele é advogado. Aí o dia que ele não estava, por exemplo, um dia que não estava de terno e gravata,
e estava passando pelo Não fórum, era bem. com os processos, na época eram físicos, com o processo debaixo do braço. O que você está fazendo aí com esses processos? Como se ele fosse quem? Entendeu? E aí ele já contou essa história em alguns podcasts que eu fiz com ele, e ele é um advogado, aí é por causa aí ele falou, porque eu não posso ser advogado por causa da questão da pele, não sei o que e tal. E realmente, a gente hoje tem evoluído para menos graças às políticas públicas. Aí por isso que eu bato na tecla que as políticas públicas são importantes. A legislação protecionista de políticas de cotas, elas são importantes. Mas não é isso que a gente quer. A gente não quer que tenha cotas. A gente quer que não tenha cotas, que não precise mais disso, Então, mas aí que tá. né? Você tá falando um negócio que eu quero entrar nessa seara. Sim. Pra tudo na vida, você tem que ter cota, você tem que ter o cordãozinho, você tem que ter... Eu escrevi um post esses dias. Aham. Eu vou além do cordão. Eu não preciso ter um cordão identificando que a Isso pessoa seria tem o um ideal. problema, gente. Exato. Que eu tô vendo ali visual. Então, o meu respeito, ele é além do cordão, ele é além da cota, ele é além de um monte de outras coisas. Exato. Mas no Então, eu não caso. sou um bom pai porque eu adotei uma criança. Eu não tive condição de ser um pai porque eu tive que adotar. Pelo contrário, eu sou muito mais pai do que muito pai o biológico. Não, e ainda no seu caso, pelo que Você você falou, é entendeu? mais, muito Desculpa meu mais. desabafo aqui, Não, porque você é muito mais, até porque pelo que você me falou, não sei se eu não, posso. fale, mas assim, eu não preciso de um estereótipo de mostrar. Eu tenho que provar para você Uhum. que eu tenho um problema. Minha mulher é deficiente física. Aham, sim. Eu parei no shopping, só Uhum. que ela é deficiência física não visual, não normal. Não precisa Uhum. de. Porque aqui no Brasil, assim, deficiente físico tem que estar de cadeira de roda. Não, a minha mãe também. A minha mãe tem deficiência por conta do AVC. Então, ela Ela tem, também ela tem tem. prótese no quadril. Tá. Então não é visual. Ela Não, mas anda. eu- Ela tá sim, normal. sim. A pessoa normal. Quem olha não vê. Só que tá lá. Parei no shopping, na vaga, que é de direito. Eu tenho cartão, eu tenho tudo direitinho. Antes de eu ter a chance de pôr o cartão no painel, um senhor olhou feio com a esposa. Quer dizer, ele já teve o preconceito de achar que eu estava parando ali sem uma razão lógica. E aí ele ficou parado, doutora, olhando. Eu falei: Você está esperando que eu saia e busque a cadeira de roda? Não. Minha mulher saiu andando. Eu falei: Me desculpa, eu tenho aqui o cartãozinho. Eu não deveria nem estar prestando conta para você. Porque já tá com o cartão. O cartão já tá Mas identificado não lá deu que é. nem tempo de eu colocar no painel. Ah, O não deu. cidadão ficou assim, ó. Não, não dá. Não dá. E aí viu É, ela descendo do carro, fez cara feia. Gente, olha o absurdo que com é. a, com a minha mãe acontece muito, porque normalmente eu saio do carro primeiro, né? Então, Aí eu saio, né? Olha que essa loira sai do carro. O que que ela tá colocando aí na vaga, né? é, é Aí igual. não dá tempo de Não colocar dá. o cartão. Aí vai falar, olha, Mas o que que tá ela tido? tá com as pernas, tá com saúde, não sei o quê, e tá aí. Mas É o que oculto, é é, uma deficiência é oculta. oculta. Agora existe o que você falou do oculto, por exemplo. Tem casos, níveis de suporte, por exemplo, dá um exemplo do autista, né? Estamos no mês do autismo também, depois a gente fala da carreata que vai ter, Tá bom? tá? O autista com o grau de suporte é o 1, né, que é o mais leve, ele, ele praticamente passa imperceptível, é oculto também. Então, assim, algumas pessoas, por exemplo, numa fila de um banco, de alguma coisa, não sabem que aquela pessoa tem, às vezes podem, e aí se torna muito útil o cordão. Não, tudo Aí bem. nessa situação, na Nessa situação do situação. que não deixaram nem você colocar o cartão, já é outra coisa. A pessoa é intolerância, a pessoa já acha que todo mundo vai passar a perna. A gente vive, infelizmente, É um mundo que é um vive mundo, é até da lei de Gerson, que é, essa é a verdade. a gente vive num mundo que as pessoas costumam fazer muito, é,
uma cultura assim de levar às vezes a vantagem. A gente vende um pouco Isso essa lá de trás, né? lá de Lá trás, de né? trás. De uma cultura de levar vantagem. Então, assim, as pessoas são muito desconfiadas. Elas são desconfiadas e às vezes intolerantes, porque elas já olham, o que você falou, já está com preconceito. Você Eu nem nem te dá a parei, eu nem chance dei de chance. parar, de mostrar que está com uma pessoa com deficiência. E se tiver o cartão, então, porque às vezes é oculta, da minha mãe também não aparece, é que ela ela usa bengala, já aparece mais. A sua esposa não deve Não, aparecer, não aparece, porque tá não, ela está normal. com a prótese, mas tem anda de uma forma um pouco, né? E então é mais imperceptível, mas as Total. pessoas estão é totalmente imperceptível, porque tem a prótese, mas não quer dizer que ela não tenha Não a tem o def... problema não tem de o problema locomoção. de locomoção, já é assim, não vai sair correndo, né? Agora, Não vai sair correndo do carro, não, mas você tem né? a chance de fazer o negócio. Por É, isso que eu falo, eu acho que a violência, quando o nosso tema hoje, que, é be- violência. que é violência, beira esse tema que é horrível, mas a gente tem que falar, Isso. é a violência contra a mulher, é a violência contra o homem, é a violência, a intransigência contra o próximo. Eu não estou aqui pregando Uhum. uma situação de Madre Teresa de Calcutá, não. Porque Não, a gente vive num mundo que a gente é. vive. Eu E, erro, eu acerto e e nós não ponto. somos, né? Não somos Não somos essas, passíveis não somos uma a santidade também. santidade. É, Agora, existe um processo, por isso que eu falei no podcast passado que eu ia trazer você com uma polêmica muito importante. Eu já tinha cantei a bola, né? aham. Você. Ah, Cantei obrigada. a bola da tua vida porque eu sabia que ia ser muito intenso. Porque eu quero que as pessoas que escutem, esse programa é muito embrionário. Uhum. Não tem extensão nenhuma, nem tenho pretensão disso, viu, doutora? Assista quem quiser com o coração aberto. Quem não quiser assistir, não precisa assistir, não. Eu acho que o programa é bom quando você não fica só focando na audiência Não, quer e assistir, a assiste. Não gente quer. tem o conteúdo, E é o quem, mais importante, quem e assistir, transformar a vida de alguém. e quem assistir, Hum, que reflita essa nossa fala, mas Isso, reflita com o equilíbrio realmente do pensamento, de falar, poxa, estamos falando da violência, estamos falando de uma questão racial, etnia e tudo mais. Porque se você olhar o mundo e falar assim, poxa, você não vai conseguir transformar, não. Mas a gente tem que se adaptar para o bem. exato. Transformar já é muito forte. Eu Transformar falei, é forte. transformar, É, é só a pessoa mesmo que vai conseguir é lei. Lei é, tem. mudar algo na Tem vida. lei? Tem. É Tem. executada? Até que ponto? Dá para executar? Eu tenho poder para executar? A gente tem, então, a gente tem a lei, mas a gente tem interpretação Tem da lei. interpretação. Por exemplo, você pode ser vítima de um estelionato sentimental. Por exemplo, tem muito disso. A gente, não sei se vocês já assistiram o golpista do Tinder. É, Já assistiu o golpista do Tinder? não. Que ele dá golpe em várias mulheres Ah, aí tá, ele no vai. mundo, fala que é bilionário e Que é não sei o papapá. quê, que E aí ele ficou tira, preso o dinheiro não sei aonde. bloquearam, né? E aí precisa do dinheiro para entrar no país. Isso, Eu sou do exatamente. exército dos Estados Unidos, essa Não, coisa. estão querendo me prender, Estão querendo me prender, né? bloquearam meus bens, estou sendo perseguido. Aí E põe a aí, foto lá do cara bonito, mas vai ver é um é, massa podre. então, Hum, a gente tem mulheres e homens, né, também. Mas a mulher é frequentemente mais vítima, né, seduzida mais facilmente em algumas situações, mas homens também são vítimas, Sim. né, do estelionato sentimental. Então, assim, tem muito hoje rede social. A mulher é mais assim, tá lá na carência. Aí tem essas pessoas especializadas, né? Até nesse tipo de golpe que fala assim, começa um contato, fala que Sedução e mora tudo nos Estados mais. Unidos e tal, e não sei o quê. Aí começa a pedir, olha, a mesma história, meu dinheiro está bloqueado, eu passei por uma situação, pode me fazer um Pix e tal. E vai E fazer. vai aplicando vários golpes na pessoa, prometendo quando eu estiver no Brasil e papapá, e continua. E continua. Quando a pessoa se dá conta, já deu um monte de dinheiro. Essa pessoa abusou da confiança. Eu tenho um caso
também falando nessa estelionato, de uma. Eu tenho um caso até de uma cliente que eu tive aí já faz muito tempo. Ela, ela tinha um. Ela vivia em união estável. E o companheiro dela estava pressionando, ela tinha uns imóveis, estava pressionando para ela casar com ele em comunhão universal de bens. Porque é a prova de amor que você tem que me dar, porque não sei o quê, porque eu te ajudo em tudo e tal, e não sei o quê, e papapá. E ela tinha bens familiares, herança. Então, quando a gente muda o regime, ou ela não era casada com ele, ia casar, queria pressionar para ela casar num regime da comunhão universal de bens. Só que ela tinha um problema psicológico de depressão, era altamente com problemas de equilíbrio emocional, estava fragilizada, era uma pessoa muito frágil, e ele só se utilizando disso. E aí ela realmente aí falou: eu não sei o que eu faço. Eu falei: não faça nada. Você não sabe nem o que você faz, você vai fazer um negócio desses. A orientação é que não faça nada, não vá. Então, numa dessas, o que é o estelionato? Você se aproveitar da confiança da pessoa, tentar obter Uma maldade uma danada, uma vantagem, vantagem, uma vantagem ou financeira, ou ou sei lá uma o que outra, é. outro tipo de vantagem aí para beneficiar até um A si, terceiro ou a si ou de a próprio. si próprio. E aí você obter essa vantagem e arruinar a pessoa, né? No caso, Não é a é, violência que é. é, É a uma violen- violência. é uma violência, está dentro da violência psicológica. E hoje existe um crime específico do estelionato emocional, que antes não tinha. Antes enquadrava no estelionato comum, com coisa, e tem agora estelionato sentimental, todos podem ser vítimas, tanto homem quanto mulher. Existe agravante quando incidente a violência doméstica contra a mulher. Aí existe Um uma agravante. penalidade, uma circunstância agravante aí do Código Penal, Mas você vê né? como é que é? Aí a Então, pessoa está tão envolvida, porque tem um outro fator também. Porque o cara, ou a pessoa, sei lá, pessoa, vai, que faz esse tipo de violência, de crime, uhum. ela tem um poder de sedução, um poder na palavra gigantesco, homérico. Ela consegue, né? Formador de opinião. Só que a vítima, ela fica tão envolvida que a família toda pode falar: olha, se cuida, Não cuidado, faça, não não fa... faça. É verdade. Ou você, como doutora, É enfim, sei lá, verdade, isso é verdade. que a pessoa fica cega. Teve uma reportagem que você postou, acho que foi você, alguém postou. O rapaz entrou num supermercado, Hum. agrediu a menina, a esposa dele, sei lá o que é, a namorada. A polícia chegou, ele agrediu, tá filmado, gente. Fui E eu que ela postei. pegou, ela foi contra a atitude da policial revistar o rapaz. Isso Alguma coisa acontece. nesse sentido. Então, É. por quê? Ela tá tão envolvida com aquilo que ela fica cega. E aí, por que o cara consegue, a pessoa, a gente leva pro lado masculino, né? Por que a pessoa consegue ter essa abrangência de ter essa fala e conseguir tomar um bem material, ou tomar alguma coisa ali, né? De uma forma tão tranquila, como é que a pessoa pode acreditar que o cidadão está vindo não sei da onde, que tem um dinheiro travado, que tem não sei o quê? Aí vem a carência, porque não teve uma estrutura familiar, porque às vezes o pai não estava próximo, a mãe não estava próxima. Não foi educada de uma forma correta. Exato. Às vezes a pessoa está Escola passando. ensina, escola não educa. Desculpa. É verdade. Escola Ensina. ensina. Não coloca a responsabilidade para a escola educar o seu filho. Então, porque senão Não, a vai responsabilidade não é a da escola, responsabilidade não é da escola. mas que a gente pode fazer as políticas públicas contra o enfrentamento, né, da violência doméstica com palestras nas escolas, para que conscientizem os jovens, porque os jovens de hoje eles passam o que eles aprendem, o que porque, eles ouviram falar na escola, é, eles passam para os porque pais. você vai crescendo É, e você vai crescendo de uma forma desestruturada. Aí você vira um adulto desestruturado.
psicologicamente. Aí vai as modas, as doenças da nova geração. Ah, eu tenho burnout, eu Uhum, tenho estresse, eu tenho TDAH. A uhum. pessoa esse dia falou: "Mas você tem TDAH? Então me mostra todos os laudos que você pode." Não, é moda. É fácil falar. Eu gosto de falar: o meu TDAH tá alto, o meu nível de estresse tá alto, É o meu não verdade. sei o que tá alto. Você foi atrás de um médico, gente? É isso aí, isso existe. Então a gente Esse entra num patamar de conversa que não seria um podcast, seria uma é, live de 4 horas. é verdade, Ah, é um achismo é modismo um de tudo. achismo. É. Agora a gente vive mesmo essa onda aí. Acho que é a quarta onda. Se a gente tá criando, ó, eu criei uma sigla, eu falei antes do programa, chama PG, PGD, PGD, PGD. PGD, GPD, Ah, é, gerar pressão desnecessária. GPD. Então, você gera uma pressão na sua família, você gera uma pressão no ambiente corporativo, você gera uma pressão de uma reunião de homens lá que você falou, né? Que você quer ter Hum, voz, você gera uma pressão de um monte de coisa. É desnecessário. Vive a vida de uma forma diferente. Tenta entender, escutar mais o teu próximo. Não adianta você falar assim, eu quero tal coisa. Realmente, isso é fundamental para você, mas eu não gosto disso. Então tá, então vamos fazer. Sabe esse negócio do ambiente do relacionamento? é o Ah, hoje eu respeito. quero ir para cá, hoje eu quero ir para lá. Hum, Vamos fazer um ponto de equilíbrio? Vamos fazer, sabe? Acho que tudo aí começa. é a harmonia, o É harmonia. respeito, é verdade, Duque, Não verdade. sei, eu tô muito louco. Eu bati a cabeça antes de começar a conversar com você, porque o meu mundo que eu pinto é um mundo diferente. É isso aí, Não é o que eu vivo, é isso aí. E mas é o que eu imagino, E, vol- idealizo. e voltando aí para a gente comentando aí da harmonia familiar, da questão aí da violência, né, que existe nos lares, Hum. é, a gente tem assim pouco cuidado com a causa que a gente estava falando antes, que é Ah, importante falar. A causa a gente tem hoje programas de reeducação e ressocialização do agressor. O que que é isso? O agressor O agressor, estou falando no caso da violência contra a mulher, ponto. tá? Ponto. Aliás, todo mundo podia fazer um tratamento também, quem Ma- agride, né? Todo mundo vai. Vai, Mas vai. existem. Eu estou falando de casos que não são assim, não estou falando de casos de pessoa que matou, de feminicídio. Não, Casos é graves. Eu caso estou grave. falando quando começa-se o ciclo da violência. Vai fazer Que a gente tem aquele ciclo lá que o pessoal fala, e se encontram, o cara é maravilhoso e não sei o quê, um amor de pessoa. Aí depois começa a vir alguns episódios violentos, né? E aí depois vem aquela explosão de violência, e depois a mulher quer sair dessa violência já e não não consegue. consegue. E aí ele vem e pode decorrer o feminicídio. Isso aí já chega no terceiro grau aí, que seria uma fase mais aguda. Não, já é o final, né? Porque É, matou, é, acabou, né? Não tem o que Exatamente, fazer. já não tem jeito, né? E para que não aconteça, isso, a gente vai deixar esse homem que ainda tem jeito, que ainda não matou, que ainda está numa fase inicial. Fazer essa. Então existe projeto de lei nesse sentido, porque hoje, o que que a gente tem na Lei Maria da Penha? A gente tem assim na condenação, o juiz pode obrigar o condenado a cumprir uma penalidade, além da penalidade, a se submeter a um programa desse. Porque dificilmente a pessoa não vai, se não for algo obrigatório. Né? Um Sim. agressor não vai, Não. mas para casos e casos, né? Não é para qualquer caso. Não é o cara que matou que vai lá fazer, vai. Vai Já é uma, melhorar e no outro dia tá legal. já é uma coisa mais Mas tem grave. um índice de melhora quando o Tem, cidadão entra lá? tem Tem a um índice de promotora. o cara ficou bom Você, agora? Melhorou? tem, e é alto índice. É? Tem, eu estava vendo assim no caminho, até pesquisei Entrou lá de um informar, jeito, até saiu foi bem. a promotora lá, É. a Gabriela Mansur, que é do projeto Justiceiras, ela chegou a fazer uns comentários, né, sobre essas questões desses programas, né?
e se eu não, agora eu tô tentando lembrar, mas era assim, tipo, era, ai, deixa eu lembrar os percentuais. 50%, Não, era 60%, 70. 70%, 70%. 70, 30. 70. 70 Não, era salvou. alguma coisa, era 70 alto. ficou legal. É, O tipo, cara saiu melhor. tipo uns 70%, por exemplo, dos que se submeteram e os que não se submeteram. Os que não se submeteram, acho que 5%, e os que se submeteram, 70%. Saiu Era algo, bem. em torno disso, tá? Em torno. Não, não me lembro se era 70 e pouco. Porque lá é atendido por psicólogo, assistente social e tudo Isso. mais. Um E monte de coisa aí lá. tem projetos que eles se direcionam assim mais assim para o homem falar com o homem. Por exemplo, se o agressor for ser ouvido por uma mulher psicóloga, Hum. ele vai falar, ih, lá vem mais uma mulher, porque ele já tem aquele preconceito com a mulher. Não, já Então, foi. se for de homem para homem, macho para macho, O cara já solta lá o que tem que cara, falar. deixa eu escutar esse cara, É, porque ele é homem que nem eu e tá falando isso para mim, peraí, deixa eu ver o que que é isso. É? Então, assim, você teria um programa um psicólogo, um sociólogo, enfim. É claro que existem casos que a pessoa tem dependência química, aí já é outra coisa. não, mas aí É já outro, junta um monte já é outro de trabalho, periférico, né? já é periférico, aí já Aí é periférico. O cara é, bebeu, ficou agressivo e foi lá. Então ele tem outro, tem que ir no, tem no que, AA e tem é que ir outro nesse daí. tratamento, é outro tratamento. Dois tratamentos que o cara tem que ter. Aí já fica complicado. É. Então, assim, existe uma melhora. Eu visitei, quando eu estava na Secretaria da Mulher, em Taboão da Serra, no Imbu, não, Taboão da Serra. Taboão da Serra já tinha um projeto de um promotor que já fazia esse projeto aí, com os homens. E eu conversei com a delegada lá também da delegacia, elas todas estavam envolvidas em projetos aí, direcionados e de prevenção. E tem que divulgar. Só que o que acontece? A legislação, ela se aplica na condenação, mas a gente não pode esperar acontecer. Então, existe um projeto de lei que Que tem que levar o cara pra lá. ele fala que tem que. Compulsório. Não, e que na medida protetiva mesmo, ele já se. Além da medida protetiva, que pode ser de afastamento do lar, tem vários tipos de medida protetiva, não é só Sim, a sim. metragem, tem até questão de alimentos, que às vezes ele sai de casa, tem que pagar para os filhos. São tudo medidas que tem E que cabíveis. cabíveis, né? No caso, por exemplo, sair de casa, a questão do patrimônio, né? Porque às vezes a pessoa está dilapidando o patrimônio, desviando o patrimônio para quando chegar na hora do divórcio não ter mais nada. Então, você pede uma medida protetiva disso também, até disso tem medida protetiva. Então, uma série de incisos lá da lei que tem as medidas protetivas. E aí, essa pessoa, ela vai se submeter a esse programa, só que na medida protetiva. Não esperar a Muito fase de justo. condenação, porque com a evolução, você vai deixar o cara está no É começo do ciclo da prevenção, gente. violência, Não, é prevenção. E você pode frear esse ciclo, ele prevenção. pode, né? Sei lá, é impossível? Não é impossível. Tem resultado e é prevista essa política pública, porque essa lei, que não é o Mário do Penha, Maria da Penha, É. essa lei, ela é muito moderna, porque ela fala, ela não é assim aquela lei que criminaliza, não sei o quê. Se você não cumpre a medida protetiva, ela tem as medidas protetivas de proteção. A penalização é se você não cumpre essas medidas protetivas e se você cometer algum crime, você vai responder pelos Pelo crimes que você fez. cabíveis, né? Ou feminicídio, homicídio, tentativa de alguma coisa, Sim. lesão corporal, enfim. Você vai responder pelo crime, mas ela tem também a previsão das políticas públicas como essa, e também de levar, de ter centros de referências da mulher, delegacias hoje Especializadas e tudo mais. especializadas, né? DDM É. e treinamento dos profissionais para que eles entendam o que é a violência, porque às vezes o próprio julgador não sabe o que é a violência e tem que saber para poder aplicar, porque às vezes ele viveu um ciclo, até ele viveu um ciclo de violência, ou ela, porque a gente não pode falar que o machismo, esse ciclo, essa convivência sobre a violência que se normaliza, a gente não pode atribuir somente ao homem, a gente tem as mulheres que pensam dessa forma também. Não é só o homem.
tá? E as mulheres, quando perceberem que elas têm que mudar também a consciência delas e fortalecer as outras e não disputar, porque o que a gente vê é a mulher querendo acabar, muitas mulheres, não todas, só tem as exceções, mas as mulheres competem muito, elas disputam muito. E cria-se uma rivalidade, né? E que, se elas se unirem, elas podem se fortalecer muito mais. Então, essa legislação da lei Maria da Penha foi uma conquista por uma mulher que, inclusive, perdeu aí a movimentação das pernas, né, por conta de tortura, e levou às cortes internacionais aí, que sob pressão criou-se essa lei aí, que é uma lei considerada uma das leis mais modernas, mas que já sofreu mais de 50 alterações, porque ela porque precisa. Não, Porque e a toda evolução vez também, evolução, a gente evolui, às vezes não sabe mas, o que que pode mas acontecer, as a causas, né? evolução do ser É a humano. versão do ser humano, porque a lei acompanha, Você acabou de dizer, a lei acompanha. o marido bate na mulher, eu tenho uma lei que me resguarda. Mas o contrário não é verdadeiro, porque a mulher dá uma surra no cara e ainda fala assim: ah, você não tem lei para te proteger, eu posso te bater quanto quiser. Não, olha, Ó, tem gente que são, utiliza, não, vamos são falar, duas situações que a tem, gente tem que avaliar. é Não é ser assim, feminista ou machista. exato, exato. É ser, A né? gente tem, se o homem é agredido, por exemplo, Pô, não tem onde ele não, recorrer. tem. Tem? Se ele foi agredido e foi ferido, ele tem a lesão corporal, Então. integridade física. Ele pode ir na delegacia e falar, eu apanhei, é que eu, Mas dificilmente o homem, por causa dessa questão do machismo mesmo, ele vai ter fica com dificuldade vergonha, de sei ir lá o numa quê. delegacia e falar que apanhou da mulher. Tem uma Então, questão. assim, vocês que lutem, meninos, porque, Lutem, porque, porque senão é complicado também. porque vocês podem ter as suas necessidades. É Vocês estão justo. apanhando, Então, vão vai lutar pedir socorro, vão gente. lutar pelos seus direitos como a mulherada, né? Doutora, Não tá certo? Eu tô certa ou tô errada? tá certo. Só pra Vamos. descontrair, né? Ó, Vou descontrair. a gente vai pro final. Ah, que Muito, pena. mas Eu passa falo rápido. muito, né? Fala, mas fala bem, fala com Obrigada, tudo. E foi obrigada. bom. Porque assim, eu nunca tive um programa nessa magnitude, desta forma, Ah, aberta, falando. Eu tento preservar um pouco a situação no sentido é nichado, né? Então vou falar de segurança, vou falar de síndico, vou falar de não sei o quê, vou falar de unha, vou lá, mas trouxe você para falar dessa forma que acho que a reflexão vai ser muito importante. Então, dá a sua consideração final, fala da carreata, fala se gostou ou não gostou, se sentiu à vontade, se teve voz de cara pro Duque, porque eu deixei falar, senão, uhum. né? Se não, é Lei Maria da Lei Maria Penha. da Penha em cima de mim. Brincadeira. Não, Brincadeiras à aqui não, parte. aqui não é Lei Maria da Penha porque não, É, não tem é, violência doméstica, né? é Porque justo. seria um É, ambiente doméstico, mas né? assim, eu quero que você deixe a tua mensagem final. Bom, minha mensagem final é a clássica frase, né? Que dizem que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não é bem assim. Temos que fortalecer mesmo, sermos contra qualquer tipo da violência, violência contra a mulher, violência contra o homem. Tá? Lembrando que os homens também têm os direitos deles no Código Penal. Só temos uma lei um pouco mais protecionista por conta de todo o processo que eu falei aqui, todo o processo histórico, toda a evolução legislativa que nós, mulheres, passamos e conquistamos nossos direitos. É, quero que toda a sociedade evolua no sentido de não ser tão preconceituosa, de aceitar mais as pessoas e dar dignidade a todos, sendo que todos somos componentes deste ambiente, dessa sociedade que precisa sempre estar fortalecida e com o apoio de todos os entes públicos, as entidades sociais, das quais eu faço parte, e de todas as pessoas, assim como o Duque, que está fazendo essa excelente pauta aqui. Então, só agradecer, porque não é todo dia, vou repetir, não é todo dia que estamos de frente, de cara, é É de cara, de pro- cara cara pro para a Duque, nobreza, pra de cara nobreza. para o Duque. Então, só agradecer e vai no meu programa também, tá Não, convidado. vou. E Está fala da convidado. carreata. Ah, que bom que você me lembrou. Não podemos esquecer. Agora, domingo, dia 13 de abril, vamos ter uma mega carreata em prol da causa autista. Aonde é? Vai ser domingo, começa, vai sair de 3 pontos, tá, gente? Você conhece Vargem Grande Paulista? Paço Municipal de Vargem Grande Paulista, das 9 às 10 da manhã, concentração.
Outro ponto é o Paço Municipal de Cotia, das 9 às 10 também, concentração. E na Praça dos Romeiros, lá em Calcaia do Alto também, concentração 9 às 10. Depois da concentração, todos esses 3 pontos seguirão para o posto do quilômetro 39, conhecido como Posto Zé das Pedras. Lá ocorrerão diversas atrações, dentre elas exposições de carros antigos, brinquedos para as crianças, Palestra, atividades. fala. Vou chegar na palestra, vou chegar na palestra. A palestra de várias pessoas, de vários palestrantes, inclusive a doutora Roberta Malzoni estará lá também palestrando e falando sobre os benefícios de todas as pessoas com deficiência. Então, aguardo vocês todos lá e agradeço a oportunidade de fazer essa divulgação. Doutora, muito obrigado. Foi sensacional. Espero que tenha sido. Muito. Né, PC? Maravilhoso. PC é a produção total aí. Aí, PC, gratidão. Gratidão. E, obrigado mesmo. De coração. Imagina, de coração. Tamo junto. Tamo junto. Aí, mão na mão. Gente, olha, reflitam. Escuta até o final, manda pergunta. Discordou de alguma coisa? Tem direito, fala lá. Claro. Não achei aquilo legal. Ou achei legal. Sempre fala. Esse programa é sensacional. Me despeço do meu jeito. A próxima. Doutora, tamo lá. Tamo lá. Junto. Abraço. Junto. Tchau.